E, enfim, vamos começar a meditação na palavra de hoje. Hoje a gente continua, nossa série lá em Colossenses. Antes disso, eu queria começar perguntando algo. Você sabia que os especialistas eles falam que 37% do que você come até os seus 37 anos determina... Tá parecendo que faz algum sentido por enquanto? Eu estou inventando tudo, então não sabia o que dizer na continuação disso. Mas pareceu, Você coloca uns números assim, você fala, não, você sabia que alguma coisa misteriosa acontece no seu corpo, o pessoal começa a prestar atenção, assim, tem a ver com o que eu como. 37 anos, já passou 37 anos aqui, não é para todo mundo que passou 37 anos, mas alguns ainda assim, não, então dá tempo de mudar, e tal. A gente tem muito interesse pelo que chama atenção. E muitas vezes algum segredo desses, nossa, os especialistas disseram alguma coisa, chama a nossa atenção. A gente já abre os ouvidos, já escuta diferente, e muitas vezes isso tem a ver com o que nós não sabemos, com o que é misterioso. Então eu comecei com Você Sabia, porque chama mais atenção. O título que eu dei para a mensagem, talvez um pouco esquisito, O Segredo Oculto do que Não Foi Falado. Então talvez se o pessoal da mídia quiser mudar depois para Você Sabia, funciona melhor. Mas enfim, isso chama a nossa atenção. Segredos chamam a nossa atenção, prendem o nosso interesse. Quando a gente fala sobre... A gente vê em alguns lugares da internet muitas propagandas falando, nossa, tem um método secreto de ganhar dinheiro que você não sabia. O pessoal pode até achar que é besteira, mas vai escutar, vai ver, tem alguma dica interessante. Nossa, um segredo de emagrecimento aí, uma dieta que você nunca tentou. Eu sempre estou escutando isso, gente, porque, sei lá, às vezes ajuda, E daí, são coisas que que prendem, Às vezes eu tenho certeza que vai ser um golpe, alguém está tentando me enganar, e eu ainda escuto, porque eles falam de um jeito, Uma pessoa, uma propaganda apareceu para mim outro dia dizendo assim, então, tinha uma pessoa, deu o nome de uma pessoa, apareceu um artigo de jornal falando, nossa, essa pessoa aqui era sensacional, e daí falar, não, vamos aprender com a vida dessa pessoa. Não, toda vez que ela ia num sorteio, ela ganhava, e eu vou ensinar como que ela ganhava. Daí eu falo, não, é o sorteio, não é como que ela ganhava, a não ser que ela está enganando o pessoal, fazendo algum golpe. Ele, não, é pensamento positivo. Daí eu falo, não, me enganei aqui, mas até ele falar isso, eu falei, não, tem algum princípio científico ali, vai ver... Ela entrava no sorteio que só tem uma chance, Que nem o estudo, Se você entrar no sorteio do estudo, você tenta uma vez e consegue uma vez, Porque é só conectar. A não ser que sua internet esteja difícil. Mas, enfim, o mistério chama a atenção porque nós queremos saber. E não é sempre sobre o que nós podemos ganhar sobre isso, Às vezes eu sei que eu não vou ganhar nada ouvindo um mistério novo, ouvindo um segredo diferente, mas eu quero escutar por causa disso. O mistério nos chama atenção porque nós não sabemos. Que nem um truque de mágica, que é mais interessante quando a gente não sabe como funciona, o mágico faz um truque e tem alguma coisa que mexe no nosso coração. Uma comida, assim, sempre a gente fala, nossa, essa comida aqui foi muito boa, Nossa irmã Leda cozinha bem, a gente chega lá do lado dela e fala assim, qual que é o ingrediente secreto? Me conta aí, porque tem que ter alguma coisa diferente. E ela vai falar assim, não, é comida normal, é só que eu sou melhor que você, Brincadeira. Não, mas a irmã Leda tem uns truques lá, se o pessoal quiser pedir conselho. Não, o pessoal dessa igreja cozinha muito bem, gente? Mas às vezes não tem ingrediente secreto, às vezes é simplesmente a comida como ela é. Mas parece tão especial que a gente teme em pensar que tem algo secreto por trás disso. Porque o segredo nos chama a atenção. Então eu queria começar com um segredo. Eu tenho um objeto muito especial no meu bolso, e esse objeto é secreto, mas eu vou falar depois para vocês ficarem curiosos. Olha só, maldade. Hoje a gente vai falar então do segredo oculto que não foi falado, só que ele foi falado, então talvez o título fique um pouco comprido, mas é um segredo valiosíssimo, é um segredo que Paulo sabia e ele queria compartilhar com a igreja de Colossenses. E no texto de hoje ele fala da luta que ele tinha para que os irmãos colossenses aprendessem sobre esse segredo, sobre esse mistério que estava em algum momento oculto. Mas que na verdade não era segredo, sem suspense nenhum. A série que a gente está tratando é sobre Jesus. Não deixa o mistério te confundir, é sobre Jesus. Nós estamos pregando então nessa série lá na carta aos Colossenses. E para dar uma retomada aí, a gente está entrando agora no capítulo 2. No capítulo 1, Paulo falou que ele ora constantemente por essa igreja. É uma igreja que está caminhando bem, ele ora para que essa igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus, para que eles possam viver de uma maneira que agrade a Deus. Ele também fala que ele gostaria que eles sejam fortalecidos no glorioso poder de Deus,
porque esse Deus é quem os resgatou do império das trevas e os levou para o reino do seu Filho amado. E esse Filho amado, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, é soberano sobre toda a criação, sobre tudo que há, e esse Jesus nos reconciliou com Deus. Ele é aquele por quem Paulo diz que vale a pena sofrer e se alegrar, porque nele existe esperança da glória. Que carta maravilhosa, cheia de esperança, cheia de incentivo, para uma igreja que estava caminhando bem. Normalmente, Paulo dava cartas para dar alguma bronca, para fazer alguma correção, para ensinar algo que a igreja não estava fazendo. E nessa igreja ele fala, nossa, vocês estão caminhando bem, continuam caminhando bem. Olha só como Deus é bom, olha só como Jesus Cristo faz parte das nossas vidas. Mesmo que nesse momento ele já tivesse voltado para o Pai e eles estivessem aguardando seu retorno como nós estamos hoje. É sobre Jesus, o capítulo 1. E agora a gente vai entrar no capítulo 2. Paulo continua trazendo esses incentivos. E o capítulo 2 também é sobre Jesus. Vamos fazer a leitura? Versículos de 1 a 5. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido. Sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém se engane com um discurso persuasivo, porque embora fisicamente esteja longe de vocês, estou presente em espírito, e me alegro em ver... E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Eles estavam vivendo firmes em Cristo, mas Paulo ainda trazia um incentivo importante, para eles não se desviarem, para eles não se enganarem. O que Paulo fala nesses versículos? Curtas palavras, ele diz sobre a luta que ele tem constantemente por esses irmãos colossenses, por os irmãos que estão em Laodiceia, uma igreja bem próxima deles, para os irmãos que ele ainda não conhece, mas ele incentiva, ele escuta falar, então ele ora para que eles conheçam esse segredo, esse mistério que ele já revela, Jesus Cristo. O que Paulo quer quando ele compartilha sobre essa luta com eles? A gente vai falar sobre essa meditação. Ele tem 3 coisas que ele coloca inicialmente, que ele deseja para essa igreja. Vamos voltar nos versículos 1 e 2? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, para que eles sejam unidos em amor, pelo amor, e para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. E essas 3 coisas são por um motivo, por uma finalidade, a fim de que eles conheçam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Vamos então pensar um pouquinho nessas 3 coisas, nesse primeiro momento. O primeiro esforço que ele fala, o coração deles seja fortalecido. Depois que eles sejam unidos em amor e depois que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Isso é uma forma comprida de dizer para que eles compreendam. Curiosamente, não foi intencional, pelo menos da nossa parte, mas esse ano a liderança teve se reunindo e em oração nós colocamos três áreas que nós desejamos que a nossa igreja cresça. E essas 3 áreas acabaram coincidindo com essas 3 coisas que Paulo orava pela igreja de Colossenses. Coincidindo no sentido de incidir na mesma coisa, mas talvez não foi coincidência, né? Deus certamente sabe nossas necessidades e nos dá a direção. Nossa igreja tem caminhado nesses 3 pilares que são semelhantes, então eu vou usar como ilustração. Um coração fortalecido, uma igreja que tem um coração firme, que não vacila. E não apenas que não vacila não significa não tropeçar, não passar por dificuldades, mas que continua firme sabendo o que é certo, sabendo o que tem em vista. E nós queremos ser uma igreja assim, que não vacila, que faz o que Deus nos diz para fazer. Nós queremos ser uma igreja serva, é o que nós colocamos no nosso desejo, na nossa oração para esse ano, mas não apenas para esse. Uma igreja que vive de acordo com o que Deus coloca para viver. Ele coloca que querem que sejam crentes unidos em amor. Crentes unidos em amor não se espalham por divisão, apenas quando é por evangelização. O único motivo da igreja quebrar é sair para pregar o evangelho. Uma igreja não nasceu para se dividir, seja por diferenças que são naturais de existir, seja por dificuldades, por crises, por dores. Uma igreja unida em amor
não é unida porque tem um líder forte, não é unida porque tem as mesmas ideias, mas é unida pelo amor de Deus. E uma igreja unida em amor é uma igreja que caminha junto. Essa também é um dos pilares que nós desejamos ter. A nossa igreja é uma igreja bem diferente. Nós temos membros de muitas cidades diferentes. Talvez na Holiness, a igreja que tem mais cidades espalhadas é a nossa. A gente chama de Holiness Suzano, mas poucos aqui são os que moram realmente em Suzano. Poucos assim, né? Tem alguns, mas muitos outros também moram em Mogi, Arujá, Santa Isabel, Guarulhos, Poá, Ferraz. Eu não consigo nem mais listar os lugares de São Paulo. Mas a gente tem... Recentemente, a gente também tinha um que morava em Presidente Prudente, mas daí lá tem uma Holiness também, ele é filho do pastor lá, então ele membrou na igreja de lá, né? Então, graças a Deus. Mas ainda assim, uma igreja tão espalhada, mas unida em amor. Não necessariamente fisicamente, em jeitos iguais, mas que nós sejamos uma igreja unida, que a Holiness Suzano viva junta em união. Ele também diz que esses fiéis, ele deseja que alcancem a riqueza do pleno entendimento. Riqueza do pleno entendimento significa que não são enganados, que eles compreendem. E não é um entendimento simplesmente de saber coisas, de aprender mais, mas é um entendimento de se relacionar, de compreender mais, de viver de acordo com esse Deus que eles estão. Nós queremos ser uma igreja que vive de acordo com esse Deus, que ama a sua palavra, tudo que sai da sua boca, seja na revelação que nós já temos tanto acesso, na palavra que ele trouxe através de tantos autores, de tantos profetas, mas também na revelação que ele traz através dessa igreja. Nós queremos ser uma igreja que ama o que vem de Deus, que ama a sua palavra. E é isso que Paulo diz para a igreja de Colossenses, que eles vejam tudo isso, que eles busquem tudo isso, que eles encontrem tudo isso, mas que não seja por esse fim. Essas coisas são coisas boas de se alcançar, mas não é a finalidade, não é o propósito final. Uma igreja unida é bom, uma igreja com coração firme é bom, uma igreja que compreende a palavra de Deus é bom, mas tudo isso tem uma finalidade, e essa finalidade é compreender o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Igreja, conhecer o mistério de Deus envolve, sim, ter o coração fortalecido, sim, ter união, e sim, ter entendimento, mas que o nosso anseio final em todas essas coisas seja nos envolvermos, nos conhecermos, crescermos em Jesus Cristo. Não em nós mesmos como igreja, mas através dessa igreja crescemos em Jesus Cristo. Muitas vezes, na história do povo de Deus, eles enfrentaram desafios nesse crescimento. E uma das coisas que o pessoal buscava mais, também muito bonita, como, né, essas coisas que nós vimos, coração fortalecido, unida e entendimento, eles queriam crescer numa área que era compreender os mistérios de Deus. É uma forma bonita de dizer qual que é a vontade de Deus, por que ele faz o que ele faz, por que uma pessoa sofre, por que outra não. Uma pessoa que sofre às vezes é justa e outras vezes é injusta, e uma pessoa que não sofre às vezes é justa e às vezes é injusta. Para a lógica deles não fazia sentido e eles queriam entender por que Deus fazia o que ele fazia. O livro de Jó é um dos livros de sabedoria da Bíblia, grandemente dedicado a essa discussão. Alguns amigos discutindo sobre por que Deus faz o que ele faz e tentando afirmar com tudo o que eles conheciam. Eles eram as pessoas mais sábias do mundo, conversando entre si. E eles não sabiam porque Deus fazia o que ele fazia. Mas o povo de Israel era tão fascinado pela vontade de Deus que eles queriam entender o que era esse mistério. E ficaram procurando o mistério de Deus. Conhecer o que era, que Deus tinha para falar. E em algum momento no livro de Jó, o Jó estava sofrendo e os amigos não entendiam por quê. Falavam, se você sofre é porque você pecou, então pede perdão. E Jó falou, mas eu não pequei, né? E eu estou sofrendo, não faz sentido. Eles falaram assim, não, claro que faz sentido, né? O que você é? Você acha que você sabe alguma coisa de Deus? Eles disseram assim no capítulo 11. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Jó, como é que você pode dizer que você não merece sofrer se Deus sabe o que ele sabe e Deus tem o seu mistério? Eles dizem para ele. E Jó responde a eles, Deus é quem tem sabedoria e poder, e a ele pertencem o conselho e o entendimento. Eu não sei porque eu estou sofrendo, disse ele, mas Deus sabe. E eu confio que Deus sabe. Eu não vou falar e mentir sobre o que eu estou vivendo só porque não faz sentido. Os amigos que estavam acusando Jó de dizer que ele não conhece os mistérios de Deus estavam afirmando que eles conheciam, na verdade. Mas, como Jó diz, só Deus sabe o que ele sabe. Só Deus entende o que ele entende. Só de Deus vem a sabedoria e o poder. Da nossa parte, seria impossível. Mas a gente tem acesso a Deus. Isso é graça. Jó não entendia.
ele conhecia Deus. Ele ainda não conhecia Deus, mas em algum momento ele conheceu. E no que ele sabia que de Deus vem o conselho e o entendimento. Isso para nós também deve ser incentivo. Os nossos anseios, os nossos alvos, mesmo nossos alvos anuais como igreja, nossos alvos de vida, nossos alvos no trabalho, não devem ser em função desses alvos, devem ser em função de conhecer Deus. Não porque nós podemos entendê-lo completamente, mas conhecendo Deus, ele se revela para nós, se revela em Jesus Cristo. É isso que Paulo fala, esse mistério que tanto chama a atenção dos judeus ao longo da história, que os sábios tanto discutiam, ele já responde, é Cristo. O pessoal não sabia ainda, porque Cristo ainda não havia chegado, mas o mistério agora fora revelado. Paulo diz que atrai nossa atenção. Esse mistério aqui, né, essa coisa especial no meu bolso, que ainda não vou contar o que é, chama a atenção, mas você não precisa ficar em dúvida sobre o que é. Você se sente atraído, mas tem um nome para isso que te atrai, isso é Jesus Cristo. Não adianta ficar buscando mistérios ocultos, que você fala assim, bom, a vontade de Deus a gente nunca vai saber, então deixa eu afirmar aqui o que eu acho. O mistério de Deus é tão oculto, então essas coisas que acontecem em você deveriam acontecer mesmo, e às vezes não. Às vezes o que acontece com a gente não é bom. Às vezes o que acontece com a gente é a direção de Deus. Mas do que a gente decidir chamar de mistério e declarar que é impossível saber e tirar conclusões próprias, Paulo nos diz, é Cristo, é misterioso sim, é algo que nos chama a atenção, mas é algo que tem resposta e tem nome, é Jesus Cristo. A vida na fé não é sobre segredos, é sobre a revelação. E o texto continua assim, nele estão escondidos, versículo 3 a 5, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo, porque, embora fisicamente longe de vocês, eu estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Revelado, em Cristo Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse texto é tão repetitivo e tão direto ao ponto, que às vezes a gente fica pensando por que Paulo tanto dizia, e esse é o alerta que ele traz. Vocês estão caminhando bem, igreja, vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer, vocês servem, vocês são unidos, vocês compreendem a palavra, mas não deixem que ninguém os engane com um discurso persuasivo. Está revelado. Hoje a gente tem muito mais discursos do que talvez eles tinham naquela época, e os discursos de hoje também chamam muita atenção e chamam muitos persuasivos. Uns meses atrás eu vi toda vez que eu falo, gente, eu vi no TikTok, é porque eu pesquisei na internet para saber o que acontece no TikTok, eu não consigo usar, eu não entendo como funcionam esses aplicativos. Mas apareceu algum dia no TikTok uma pessoa dizendo que deficiência visual, né, pessoas que usam óculos, na verdade é mentira. A gente foi enganado, ela tem um segredo para nos contar, tem uma terapia que só custa $10 se você for fazer a inscrição, que ela cura a sua cegueira. Nossa, que maravilha! E ela começou a falar desse segredo que ela tinha para as pessoas. E pode parecer ridículo, mas ela ganhou bastante dinheiro com isso. Muita gente foi, seja por raiva dela, seja por curiosidade, seja porque acreditou, porque ela tinha um segredo para contar. Independente da posição que a pessoa tinha sobre o que ela dizia, chamou a atenção, cativou as pessoas, mesmo sendo algo óbvio, fácil de discernir. Acontece que hoje em dia os discursos nem sempre são fáceis de discernir, do tipo, não, você não precisa de óculos, mas se eu tiro óculos eu começo a tropeçar nas coisas. Algumas coisas fazem muito sentido. Se você fizer a sua vida de tal jeito, se você acordar a tal hora, olha só, todos os CEOs mais famosos, os presidentes das empresas acordam 5 horas da manhã. Então, quem acorda às 5 horas da manhã vai ser bem sucedido. Parece que faz sentido, porque olha só, o seu dia fica mais produtivo, você tem mais tempo disponível, mas a gente descobre depois que nem todo mundo funciona do mesmo jeito. Nem todo mundo acorda no mesmo horário, nem todo mundo trabalha com as mesmas coisas, e nem todo mundo tem o mesmo jeito. Tem um negócio que a ciência médica diz, e a gente não sabia algumas décadas atrás, que é cronotipo. As pessoas realmente, algumas são diurnas e algumas são noturnas. Pastor Joel, às 4 horas da manhã, ele está a 1000. Tudo, você pode ligar para ele, pedir ajuda, você pergunta todas as coisas, ele vai estar lá perfeito para te responder. Talvez nem tanto, porque essa hora ele está fazendo devocional. Então, 5 horas você pode falar com o pastor Joel, ele vai estar lá pronto. Agora, se você me ligar às 5 horas, eu vou estar pronto, mas a minha cabeça ainda vai estar indo, porque eu vou acordar para conversar com você naquela hora. Eu sou uma pessoa noturna, eu e a Tami, a gente funciona lá pelas 10 até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã.
Mas a gente descobriu que tem a nossa irmã Rafinha da mídia também, ela tá a 1000 às 2 horas da manhã, e não é porque ela acordou cedo, é porque ela chega até esse horário. Mas é como ela funciona. E agora quando a gente vai pensar, nossa, esse segredo aí da produtividade, qual que é o melhor horário? Nós somos pessoas diferentes. Não tem exatamente um segredo que vai satisfazer essas coisas, porque ele não funciona. Quando um segredo, por mais cativante que ele seja, o resultado dele não funciona, ele causa frustrações. E a gente pode ser convencido, pode entrar nessas e pode ser pego nessas frustrações. Às vezes é sobre rotina, às vezes é sobre a vida, às vezes é uma dieta que eu tentei e não deu certo, eu já tentei várias dessas. Às vezes é algum golpe que a gente cai na internet, dicas financeiras que não fazem sentido, porque afinal as pessoas que estão dando conselho não vão ter que enfrentar as consequências. Mas um perigo que Paulo alerta é que dentro da igreja isso também existe. Não necessariamente por pessoas que são fiéis a Deus, ou às vezes por pessoas que são fiéis a Deus e estão confusas, mas se alguma coisa é falada, convincente que ela seja, e não tem Jesus, isso daí é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. O mistério de Deus, ele nos chama atenção, e às vezes a nossa forma de interpretar pode ser duvidosa. A gente fica pensando, nós temos o pastor Joel, ele é um dos pastores mais experientes da Holiness, ele é um dos pastores assim que mais conhece a Bíblia, ele leu dezenas de vezes, eu acho que no plural mesmo, né? Dezenas de vezes a Bíblia, se duvidar, às vezes ele faz isso num ano só, né? Ele gosta, né? E a gente fica pensando, não, então é confiável, né? Tudo que ele falar, eu tenho que escutar. E aí a gente tem que tomar cuidado. O pastor Joel, ele é muito bom, ele é admirável, ele é inspirador, mas não é tudo que ele fala que é verdade. Tudo que ele fala em nome de Jesus é verdade, mas não é por causa dele, é porque Jesus está falando através dele quando ele prega. Não sou eu que estou falando aqui, porque senão eu não conseguiria nem abrir a boca, é Deus quem fala. Se Deus fala através de nós, em Jesus Cristo, aí sim o que nós falamos tem garantia de verdade, se não é opinião. Se eu for falar, não sou especialista em nem perto, né? O Felipe está olhando para mim, ele é dentista. Eu vou falar assim, gente, eu descobri a melhor coisa que você pode fazer para manter a sua saúde dental. Tem um produto lá na internet que é uma goma de mascar, que se você mascar, você não precisa mais escovar o dente para o resto da sua vida. Ele vai olhar torto para mim, porque ele é especialista na área, ele sabe que não é. Mas ele que é especialista na área não vai saber todos os procedimentos que existem no mundo, porque por mais especialista que ele seja, ele não conhece todas as coisas. É perigoso a gente depender de opiniões humanas, por mais que essas opiniões venham de pessoas que são especialistas. É perigoso você depender apenas dos líderes da igreja, é perigoso você depender apenas do que você escuta falar numa pregação na internet. É perigoso se não vier de Jesus. Se o seu líder fala em nome de Jesus e buscou na palavra de Deus, se a pregação que você vê, se um devocional de qualquer um que aparece no seu Instagram lá, tem a palavra de Deus, então é confiável. Você pode não conhecer a pessoa, não é pela pessoa, é porque está escrito Jesus. Não é porque o que eu falo, o que eu penso, mas é porque a palavra nos diz isso. Se a palavra te diz, tem garantia de confiança. E para nós é muito perigoso a gente buscar crescer. Porque o falso ensino que Paulo está alertando, ele é mais perigoso para quem está interessado. Quanto mais você quer crescer, mais você busca. E quanto mais você busca, mais você abre o coração. E quanto mais você abre o coração, mais suscetível ao perigo você está. E em nome de Jesus, nós somos uma igreja que quer crescer. Nós somos uma igreja que quer buscar. Por isso, como Paulo nos alerta, nós somos uma igreja que vai tomar cuidado para ver se está em nome de Jesus. O que nós consumimos, o que nós aprendemos, o que nós buscamos e o que nós trazemos para dentro do nosso coração. Nós precisamos ser interessados, mas a gente precisa ter o nosso interesse direcionado por Deus. Não para os segredos que nos chamam a atenção, mas para a revelação de Deus que já está lá. Se alguém te disser em algum lugar, tem um segredo da palavra de Deus que ninguém está falando, mas eu vou te falar aqui, em nenhum lugar foi dito, nem na Bíblia está. Aí você fala assim, então, muito legal que esse segredo, eu não estou tão interessado assim. E se alguém for falar assim, então, tem um negócio, você já ouviu 1000 vezes, mas a Bíblia diz, eu vou te falar de novo. Você fala de novo, claro. No mínimo, eu já vou saber, mas eu vou me alegrar, porque é a palavra de Deus. A revelação de Deus, até quando ela vem através de irmãos, de pastores, de líderes, de qualquer pessoa que vem te dizer, se ela vem de Deus, ela vai ser bênção porque ela está fundamentada na palavra. E a palavra, Jesus Cristo é a palavra, Ele é a verdade, Ele que nos traz a vida.
Quando alguém te fala uma palavra profética, a alegria é se essa palavra vier de Jesus. E se essa palavra contrariar o que Jesus fala, você percebe que ela não é profética. Não é por causa da pessoa que ela traz algo de especial, porque alguém tem alguma santidade diferente dos outros. Afinal, nossa santidade vem de Deus. É porque Deus é Deus. Não olhe para as embalagens, não olhe para as aparências, não olhe para o discurso bonito que alguém traz. Olha para Jesus Cristo que está por trás. E se não tiver, não olha. Paulo fala repetidamente isso. Mesmo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora se manifestou aos seus santos. A esses Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério, entre os gentios também, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não apenas Jesus Cristo longe, mas Jesus Cristo em nós. Não faz sentido eu tentar buscar e olhar para Jesus para fora, se no meu olho não tem Jesus. Se no meu olho não tem Jesus, nem discernimento eu tenho. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo longe é a esperança, mas não para a gente. Nós precisamos viver de acordo com Jesus. Paulo fala também aos Efésios, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. A vida em Jesus Cristo não é apenas o que nós precisamos, mas ela é boa para nós. Pode ser sofrida, pode ser cheia de desafios, mas é o bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo e em mais nenhum outro lugar. Não há nada mais que pode nos trazer salvação, que pode nos trazer esperança, que pode nos trazer direção, se não for Jesus. Se tiver alguma coisa que pareça oculta, se você pensa, nossa, eu não entendo por que Deus faz o que Ele faz. A gente vê na palavra que não é sobre entender por que Deus faz o que Ele faz, é entender que é sobre Jesus. A minha vida, difícil que seja, cheia de desafios, é sobre Jesus. A minha vida, boa que seja, cheia de vitórias, é sobre Jesus. O seu dia a dia, você pode não entender por que as coisas acontecem, mas você sabe já sobre quem a sua vida é. Agora, quem não tem a palavra da verdade, quem ainda não se entregou a Jesus Cristo, Paulo também fala aos Coríntios, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para aqueles que não creem na palavra, parece loucura. Da nossa parte também, não pesa a nossa responsabilidade de convencer, porque senão a gente vai se colocar no lugar das pessoas que tentam falar com um discurso convincente. Não é o discurso convincente, é o Jesus que nós passamos para frente. É o nosso testemunho, é a vida que Ele passa e que Ele transparece no nosso dia a dia. Não é convencimento, é a experiência de Jesus em nós. E mesmo quando a gente entrega a nossa vida para Deus, nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ainda está lá. E com ele a confusão que pode nos bagunçar a cabeça. Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que tudo se cumprisse ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, na Bíblia. Então ele lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Os discípulos de Jesus, ninguém na história do mundo esteve mais perto de Jesus, fisicamente pelo menos, do que esses discípulos. Eles caminharam com Jesus dia após dia, aprendendo direto da fonte. A gente aprende direto da fonte, mas eles estavam vendo a fonte. Eles estavam tocando na fonte. Eles estavam vendo que a fonte estava lá com eles fisicamente, ensinando qualquer dúvida que eles tivessem. Eles podiam escutar essa solução e eles ainda não entendiam. Eles criam em Jesus, eles seguiam Jesus, eles queriam viver de acordo com Jesus, eles cresciam em Jesus. Eles eram o começo dessa igreja que nós ainda caminhamos e eles não entendiam antes de Jesus se lhes abrir o entendimento. E agora Ele nos trouxe o Espírito Santo, que nós temos acesso, que nós podemos orar e buscar e depender, e nós precisamos pedir para que nós também tenhamos nosso entendimento aberto. Nós já decidimos viver por Jesus, nós já entregamos nossa vida, e nós já temos o Espírito de Deus. Mas tem muita diferença em a gente ter a resposta no nosso coração e a gente não perguntar para ela as perguntas. Nós precisamos pedir a cada dia que o Espírito nos ajude a compreender, porque nós não somos perfeitos. E não importa quanto tempo nós tentamos crescer, tentamos aprender, tentamos treinar, tentamos ler a palavra, nós não vamos compreender por completo, precisamos todos os dias depender desse Deus. E de depender desse Deus é uma alegria, porque é garantia de que nós vamos caminhar de acordo com Jesus. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é cheio de justiça, e justiça
que é boa em nossas vidas. Deus nos atrai, Deus é tão misterioso, nós não conhecemos tantas coisas dele. Mas que essa atração que nós temos, mesmo pelo desconhecido que Deus nos traz, não sejam brecha para discursos outros ou até da nossa própria cabeça nos convencerem de outras coisas. Nossa, eu acho que o que eu estou passando aqui, por que Deus me fez passar pelo que eu estou passando? Eu comentei que a gente está fazendo o estudo bíblico lá do Mais Bíblia, e eu estou dando aula sobre Ruth, e Noemi, ela era fiel a Deus, e ela pergunta, por que eu estou passando o que eu estou passando? Ela perdeu seu marido, seus 2 filhos, e começou a passar fome. Ela que tinha herança na terra de Deus, ela não podia nem desfrutar da sua terra, da sua herança, porque ela não tinha como tomar posse dessa terra, não tinha quem a ajudasse. E ela disse, eu fui abandonada por Deus, me chama então de amarga. É isso que ela se deu um novo nome, porque o nome dela chamava agradável, e ela falou assim, agora eu não sou mais agradável, eu sou Mara, eu sou amarga. E sabe o que o autor de Ruth faz? Ele faz questão de nunca chamar ela de Mara. Ele fala, ela queria chamar de Mara, então, mas Noemi foi lá e continuou a vida dela. O autor, ele tão descaradamente desconsidera o desejo dela de ser amarga, porque o autor tem confiança plena de que no final dessa história, ela vai ser atendida por Deus. Ela não entende naquele momento. E a angústia dela, ela dizer para Deus, você me abandonou, também não é demonstração de que ela não tem fidelidade a Deus. Ela está colocando diante de Deus o seu sofrimento, a sua angústia, mas nesse Deus ela continua confiando. Talvez ela ache que não, mas o livro todo ela continua confiando em Deus. Ela vai lá e envia Ruth para fazer o que ela tem que fazer, e ela fala assim, Deus vai te abençoar. Ela acha que ela foi abandonada, mas ela tem certeza que ela não foi ao mesmo tempo. É esquisito, né? O coração sente o que sente, e é por isso que nós temos que ter convicção de fé, de que Deus está conosco, de que Deus é bom. Não deixe as verdades de fora, não deixe as verdades do seu coração te convencerem do contrário, de que Deus não é bom, porque Deus é bom no nosso meio. Vocês sabem o que tem no meu bolso? É um negócio muito especial, gente. Deixa eu tirar aqui, é super legal. É um potinho de álcool gel. Não é legal, não? Vocês estão rindo porque talvez não valeu a expectativa toda de esperar uma mensagem. Ou talvez para mim também não valeu o fato de ele ter ficado aqui esquentando no meu bolso e agora o gel ficou super líquido, né? Melhor eu deixar até aqui fora. Era mais interessante quando era um segredo, porque o segredo chama atenção. Mas se um mistério não atende às expectativas, ele vira fonte de riso, só para a gente tirar graça. Não tem valor nenhum se não for Jesus Cristo. O mistério de Jesus, ele é diferente. Ele é um mistério que não apenas cumpre todas as expectativas, ele vai além. Ele não está a par das nossas expectativas, ele é muito maior. A revelação de Deus é contínua no nosso dia, nas nossas vidas. Ele corrige as nossas expectativas, não apenas atende o que nós temos. Que a gente possa não buscar por um álcool gel sujo que está no bolso de alguém. Porque muitas vezes o que a gente fala, o que outras pessoas falam, é simplesmente um segredo que não tem cumprimento nenhum. O desafio, então, para nós, que eu queria deixar. Como nós devemos viver como essa igreja, que Paulo quer nos deixar aqui nessa palavra. Essa é uma igreja, e eu vou falar aqui, eu quero explicar o que essa palavra significa. Essa é uma igreja intolerante, mas não é alguma coisa ruim. Sabe o que significa intolerância, tipo intolerância à lactose, intolerância alimentar? Significa a incapacidade ou dificuldade de absorver alguns componentes do alimento, e isso causa desconforto. Quando a gente come alguma coisa, se nós formos intolerantes, isso nos causa desconforto porque isso não entra dentro de nós. Pode até estar perto, pode até se envolver, pode até passar pela nossa garganta, mas se voltar e ir embora, tá ótimo. Porque o nosso corpo não é feito para isso. E o desejo que nós temos para a nossa igreja é que nós sejamos uma igreja que é intolerante com coisas que não vêm de Jesus, com palavras, com discursos persuasivos. Podem estar ao nosso redor. A gente pode escutar a torta e a direita, a gente pode até vir da nossa angústia, do coração confuso, mas que a gente possa desenvolver essa intolerância, não absorver e isso nos causar desconforto para a gente fugir do que não é de Deus. Que nós possamos buscar ser uma igreja intolerante ao que não é da palavra e ser uma igreja que sente fome e sede pelo que vem de Deus. Que nós não nos enganemos com um discurso persuasivo, porque o mistério revelado é Jesus Cristo. Amém? Amém. Se você então quer continuar se entregando diante de Deus, quer continuar crescendo em um fundamento fiel e digno da caminhada em Jesus, que é a palavra revelada, então vamos orar nesse momento. E se tem alguém escutando
essa palavra, que não conhece a vida em Jesus Cristo, se talvez tudo isso pareceu loucura, ótimo, faz sentido que pareça loucura. Mas se você quiser ver uma vida que não tem essas frustrações, uma vida que não é mistério atrás de mistério, que não traz solução, então coloque-se diante de Deus também. Vamos orar, porque o nosso Senhor é presente e escuta nossas orações. Senhor Santo Deus, nós estamos nas Tuas mãos. Nós estamos imersos em um mundo tão cheio de palavras, tão cheio de argumentos, tão cheio de dificuldades e de dores, que a gente quer saber soluções, que a gente quer entender mais, e muitas vezes isso pode até convencer nossos corações em algum momento, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a firmar os nossos corações na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos com segredos, com discursos, com coisas que nós não entendemos, se elas não forem do Senhor, se elas não forem cheias da essência do Senhor, do seu mistério que é revelado, que é Jesus Cristo. Que o Senhor seja com cada um aqui que está colocando a sua vida disposta ao Senhor. Que o Senhor consagre para Ti, que o Senhor puxe para a Tua vontade, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, nos nossos desafios, nos nossos anseios, para que nós possamos olhar somente para o Senhor, para que nós possamos buscar somente do Senhor, e para que essa igreja seja intolerante a coisas que não sejam de Ti. Que nenhuma palavra aqui pregada vá contrária à Tua vontade, que nenhuma palavra declarada nessa igreja, bênção ou maldição, seja contrária ao do Senhor. Que nós possamos buscar da fonte de água viva que é o Senhor, que nós possamos crescer somente em Ti, e que nós possamos pregar essa palavra, não da nossa boca, mas do Teu Espírito, para aqueles que ainda precisam escutar. Nós oramos crentes que o Senhor é fiel, de que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor é cheio de poder e de verdade para atuar. Em nome de Jesus nós oramos confiando no Senhor. Amém.